Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação e logo de início eu quero convidar você a, junto a mim, nós buscarmos a presença de Deus em oração. E logo em seguida conhecermos qual será o tema e o texto bíblico para a nossa reflexão. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder sim meditar na Tua palavra, poder se relacionar contigo, poder ouvir a Tua voz por meio da Tua santa palavra. Mais uma vez, o Teu Santo Espírito, Senhor, fale aos nossos corações e que os nossos corações possam ser sensível às Tuas palavras, a ponto de dar ouvido e colocar em prática. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é Nossa Sede de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí junto comigo na Carta aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz assim, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eu achei interessante, primeiro o tema e depois o texto, e aqui nós vamos fazer algumas reflexões, conversar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro sobre o tema, Nossa Sede de Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de estar com muita sede. Quem sabe num dia quente, né, onde você fez ali esforço físico, quem sabe transpirou bastante e ficou com bastante sede. Eu creio que nenhum de nós já passou pela experiência de passar mais de um dia sem beber água. Mas, com certeza, em alguma ocasião a gente já sentiu muita sede, aquela sede que a boca enche d'água, né? Aquela vontade de saciar uma água fresca, uma água gostosa de se beber. Pois é. Sabe que a nossa necessidade de Deus pode ser também semelhante à mesma sede por necessidade de água. Como assim, Davi? Você sabia que dentro de cada um de nós existe a necessidade pela eternidade? Com certeza, se você pudesse eternizar bons momentos, você faria isso, de tipo, por que acabar com os momentos gratificantes, os momentos felizes da vida? Por que é que eles passam tão rápido? Existe até um ditado que é muito popular, que aquilo que é bom dura pouco. Mas se nós pudéssemos tornar aquilo que é bom eterno, com certeza nós faríamos isso. A gente, quando olha ao nosso redor, a gente percebe que, de fato, o ser humano ele tem buscado maneiras e formas de tentar perpetuar sua existência. Seja por meio de transferência de cérebro, né, tentando transferir a mente para outro corpo, seja por meio da criogenia, né, congelando os corpos para depois serem despertados, ou seja, várias e várias tentativas e formas o ser humano já tentou, simplesmente para perpetuar, para eternizar a vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, baseado no texto que a gente leu, ele estava fazendo uma crítica às pessoas que estavam vivendo exatamente dessa forma, que estavam otorgando, né, o mérito das coisas criadas, da beleza da natureza, de tudo ao seu redor, a coisas que foram criadas por eles mesmos. É como ele disse no verso, as pessoas estão tão equivocadas que estão aceitando a mentira em forma de verdade. Como assim, Davi? Dizer que um objeto criado por um artesão tem poder, tem força, tem a capacidade de fazer feitos prodigiosos, beira a loucura. E era exatamente isso que Paulo estava chamando a atenção aos seus ouvintes. Do tipo, como você consegue viver a sua vida
crendo nessa mentira. A meditação trouxe também à tona uma realidade que é bastante comum. É a realidade dos ateus, né? A dificuldade que eles têm de entender ou de compreender a Deus acarreta muitas vezes um sentimento de querer distância, do tipo, como eu não entendo, como eu não consigo lidar, como não cabe dentro da minha cabeça a ideia de um Deus eterno, de um Deus todo-poderoso, de um Deus invisível, eu prefiro crer que ele não existe. Tem até algumas pessoas bastante famosas, né, que tentaram durante a sua vida explicar a inexistência de Deus, mas que vez por outra, sempre na sua boca, no seu dia a dia, mencionava a pessoa de Deus. E isso reflete em algo muito básico que existe dentro de cada um de nós. Como eu mencionei no início, nós temos um desejo pela eternidade. E somente Deus é eterno. Em outras palavras, o nosso corpo exala a necessidade básica por Deus. Ou seja, até mesmo as pessoas que por escolha própria decidem ser incrédulas, nos momentos mais difíceis da vida delas, elas acabam cedendo à ideia da existência de um Deus. Então, o que nós podemos fazer com base no tema de hoje? Nossa sede por Deus, nossa sede de Deus. Aquilo que nós normalmente fazemos quando temos sede de água. Ou seja, vamos até a fonte. Se o nosso corpo necessita de Deus, por que é que nós ainda estamos resistindo a esse Deus? Se o nosso ser pede pela presença de Deus, por que é que a gente está dificultando isso? Da mesma forma que nós temos a necessidade de Deus, Deus também, em seu coração, tem a necessidade de mim e de você. E ele demonstra essa necessidade salvando a mim e a você. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que demonstrou essa necessidade básica que Deus tem de mim e de você. E com essa minha afirmativa, não me entenda mal ou errado, do aspecto de que Deus precisa de mim e de você, não. Ele apenas demonstra o apreço que ele tem por suas criaturas. E esse apreço foi demonstrado por meio do seu sacrifício. O que nos convida a uma resposta mediante a essa ação de Deus. E a nossa resposta, a nossa ação, deve ser ir diretamente para Ele. Como o texto bem encerrou, aqui no versículo 25, o nosso Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando sobre o tema Nossa Sede de Deus. Que a gente não fique com sede. Que a gente mate essa sede todos os dias. Porque se você já passou pela experiência de ter sede, você sabe que não é nada agradável ficar com sede. Ainda mais se for uma sede que dura eternamente. Ou seja, uma necessidade real da pessoa de Deus. Tá bom? Papai do céu te abençoe e proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui novamente no próximo encontro. Até a próxima e tchau, tchau.